O texto termina no verso 42 dizendo: para que creiam que foi você que me enviou ao orar, né? Ele fala assim: Senhor, tudo que eu estou fazendo é para que as pessoas aqui creiam. Então, eu acho que esse é um dos segredos, talvez o maior deles, para a gente conseguir viver em paz, pastor. Para a gente acessar as promessas de Apocalipse no capítulo 14, para a gente anunciar o temer a Deus e dar-lhe glória, né? Olá, amigos! Mais uma vez aqui estamos juntos para recapitularmos a nossa lição aqui no Sala 1. E chegamos, infelizmente, ao final do trimestre. Pastor, acabou, né? Foram 12 estudos, esse é o 13º, mas não pode ser diferente. De novo, é uma satisfação imensa participar aqui, comentar com vocês, comentar com esses pastores tremendos e todos os nossos colegas que passaram por aqui durante esse trimestre. E eu vou fazer aqui uma lembrança, pastor. A gente tem uma equipe gigante por trás das câmeras e também no pós-filmagem, edição, trabalhando. Então vai um salve, um agradecimento para o Ucho, para o Matheus, para a Maria, para o Caio, para o Weber, para o Alfredo. Tem muita gente que atua nesses dias. Não somos só nós que estamos aqui, né, cara? Se tivéssemos só nós, não iria acontecer. Aqui é só a pontinha do iceberg, né? Então eu quero aqui desde já agradecer a cada um de vocês, né, que fazem parte desse projeto aqui do Sala 1, e tenho certeza que os próximos nós vamos aí melhorando e aí vai acontecendo a coisa diferente. Seria injusto se não lembrasse do Gigov nas artes, a equipe também de divulgação, Sim, o Júnior, né? O Landim, todo mundo que deu um toque ali para nós no começo, né? Posso até estar esquecendo alguém, mas é uma imensa equipe. Fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês, e se nós esquecemos de alguém também, nos desculpe, né, desde já antemão, mas você faz parte aqui desse projeto. E você também que está em casa, não se esqueça, né? Compartilhe, também envie esse link para os seus amigos, entre aí no canal da igreja, o NASP HT, também, e se inscreve no canal, tá bom? Para que você possa continuar recebendo também os conteúdos, não somente do Sala 1, mas tem grandes programações aí esperando por você, e é a nossa casa, né? É a nossa igreja. Então eu quero convidar você para participar conosco. Estamos chegando ao final dessa recapitulação aqui da lição, mas nós já vamos entrar daqui a pouco numa próxima temporada, então eu quero convidar você para continuar conosco aqui. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo o nosso amigo aqui, né, Guilherme? Pastor Lúcio estava conosco aqui na lição anterior, que foi uma bênção. Sei que você gostou, sei que você também, de uma forma especial, compartilhou aí. E aqui, mais uma vez, eu quero que o pastor Lúcio possa se dirigir a você aí. Pastor, não precisa mais de apresentações, mas dá um salve aí para a galera. Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Bom estar aqui, Levi, Gui. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém. Então vamos lá? Pessoal, você que está com a lição na mão, né? Se você também quer deixar esse recado, né? Se você não adquiriu a próxima lição, nos procure aqui. Ainda nós vamos dar tempo ainda, né? A gente vai, de uma forma, fazer com que a próxima lição possa chegar até você aí na sua casa. Você aqui da comunidade jovem, aqui, Overhall, Consulado, Sala dos Jovens, adolescentes, eu sei que cada um de vocês estuda também uma lição diferente, mas nós estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Então pode me procurar e nós vamos fazer com que essa lição possa chegar até você também, tá bom? Então vamos lá? Feche seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos e te pedimos que o Senhor possa agora, nesse momento, através dessa lição, que nós vamos recapitular, nós possamos tirar grandes lições para as nossas vidas. Pedimos que o Espírito Santo também se faça presente no meio de nós e através de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos lá? Então, abra aí a sua lição, a última, a 13ª, né? E não poderia ser melhor, né? Fechar com chave de ouro. Aí aqui o título diz, o descanso supremo, verso para memorizar. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles o que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Pastor Lúcio, que promessa que o apóstolo Paulo está nos apresentando aqui nesse momento, hein? Bonita, né? E a gente pode sonhar com o último descanso, né? Esse eterno. Talvez, quando
quando a gente pensa em promessa, uma das mais bonitas é a promessa do descanso, né? Que nos acompanha há 13 sábados, lá desde o Gênesis, né? Essa ideia de um Deus que cria e descansa, né? E ao descansar, ele reúne a sua criação e convida, né, para que a sua criação pudesse reinar junto com ele, que a sua criação pudesse descansar, dar o domínio. Então, desde sempre, essa ideia de um Deus próximo, de um Deus que descansa, de um Deus que se aproxima para descansar, ela se concretizará na maior proximidade de todas, né? Quando a gente, de fato, puder experimentar essa experiência no céu e, de fato, encontrar um descanso que significa um Cristo perto de nós, se relacionando conosco, um vislumbre, né? A gente tem vivido aqui na Terra na esperança de poder viver isso no céu. Muito bom, pastor Lúcio. Guilherme, e aí, meu amigo, o que você me diz também dessa primeira parte aqui do apóstolo Paulo? Primeiro que eu queria ter essa voz calma, mansa, Serena, né? serena, do pastor Lúcio. Eu sou mais trovão, né, pastor, quando eu já falo assim, mas o Lúcio ali, ó, que paz, né? Ô, pastor, obrigado por estar aqui com a gente. Tem que ter um equilíbrio, cara. Tem Tem que ter um equilíbrio. Acho que a Então, gente- temos aqui o acho que a gente equilíbrio, forma um né? bom time. Tá bom, isso aí, vamos lá. Mas esse verso, e o que o pastor Lúcio comentou, é maravilhoso em diversos aspectos. Aham. Um dos primeiros que me vem à mente, e a lição ela entra nesse campo, tem a ver com a batalha que a gente não enxerga, o conflito invisível. E também é inimaginável o que está sendo preparado. Então, na hora que se revelar tudo para a gente, vai ser algo tremendo. Tanto o conflito, quando a gente passar a enxergar o que a gente hoje não vê, nesse pano de fundo que cobre a história, né, do conflito desde o pecado, desde a entrada do pecado no universo, mas também na hora que se revelar aquilo que está sendo preparado hoje para cada um de nós. Só desse verso de 1 Coríntios 2:9, só de lê-lo, a gente já fica numa curiosidade imensa, né? Como assim alguma coisa que nunca foi vista, nunca foi ouvida ou jamais passou pela cabeça de qualquer pessoa que viveu aqui? Então, tipo assim, você já fica, eu preciso saber do que é isso, né? Pra galera que tem mais curiosidade, principalmente, fica daquele comichão, né? Eu preciso ver. Então, só nessa curiosidade, a gente já sente uma necessidade de entender, de perceber, de saber o que é isso. E aí, sabendo, então, que no final, né, não é só a entrega dessa curiosidade, mas também um descanso supremo, um descanso numa ordem que a gente hoje nem imagina, já aí, enfim, não sei vocês, mas a gente carrega um monte de batalha, um monte de luta durante a semana, né, nossa vida é difícil, a gente fica pensando, quando que vou encontrar um descanso de verdadeiro? Tá aqui. É quando os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e se encontrar com o que Deus preparou. Tem um descanso aí diferente para você. O interessante é que nós conseguimos ver aqui, né, durante todo esse trimestre, essa questão do descanso e mostrando essa questão também de um Deus preocupado com a sua criação, né? Então, o texto aqui da lição, para você que está em casa, nós temos aqui agora o livro de Apocalipse sendo apresentado, né? E aí o capítulo 12, nós vamos começar por aqui já, o Gui já deu essa abertura aqui, o pastor Lúcio também, mas você que está em casa aí, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa batalha sobrenatural entre o bem e o mal, esse vislumbre, né, essa questão de descansarmos realmente pela eternidade, algo supremo que está preparado para nós. E aí começa tudo, temos que ver aqui o princípio, né, das coisas. Daí é o interessante que a gente começa a entender isso lendo o último livro da Bíblia, né? E aí o capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 7, diz assim, ó: houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos também batalharam, mas não venceram, nem mais houve lugar para eles no céu. Então nós já temos aqui essa abertura do texto, mostrando para nós aqui a lição, o que está preparado para nós. Nós temos aqui a ideia dessa batalha que houve no céu. E o interessante é que nós falamos no começo de tudo, eu lembro da primeira lição, falando do descanso no Éden. Olha só, no Éden, falando sobre o descanso como tudo era,
né? E aqui, pastor Lúcio, nós vemos o céu. E eu sempre dou essa ideia, né? Era o melhor ambiente para se estar. Sim ou não? O céu. O Éden na terra, o melhor ambiente para se estar. E, infelizmente, tudo isso ali foi, na verdade, não o céu sendo destruído, né? Mas o Éden, sim, ali, né, com a expulsão do homem e da mulher. Mas nós vemos também aqui a criação de Deus, através dos anjos, sendo expulsos do céu. E eles também não encontraram descanso na terra. E aqui nós vemos o apóstolo João agora, descrevendo uma visão do fim. Nós estamos falando sobre o começo de tudo, né? Mas aqui, nós vemos aqui ele exilado na ilha ali de Patmos, né? Uma ilha rochosa que era uma prisão. E eu sempre me lembro, né? Eu acho que o Guilherme, eu sempre falo do Guilherme, que ele é um cara que já viajou muito, hein, Lúcio? Não, Então, ele conhece Nova York, ele Sim, conhece. decepcionando. Ele conhece, ele conhece. Mas veja só, eu vou dar um exemplo aqui da ilha de Alcatraz, né? Que é uma prisão. Essa eu conheço, Né? por filmes. Por filmes, né? Também é por filmes. Mas eu estou dando esse exemplo para o pessoal que está em casa, para ele assimilar um pouquinho o que era a ilha de Patmos, né? A ilha que era de Patmos ali. E João está lá, está exilado, na ilha de Patmos. E ele tem essa visão aí, pastor Lúcio, do fim. O que ele escreve aqui no livro de Apocalipse é essa visão do fim, né? E aí nós vamos começar a falar sobre isso um pouquinho aqui, já que o apóstolo Paulo apresenta isso em Coríntios, aquilo que está preparado. Mas olha o que está escrito agora em Atos capítulo 1, versículo 11. Eu gosto desse texto aqui, né? Para a gente dar essa introdução e agora vocês irem aí para frente, né? Para a gente conseguir falar o que está falando durante toda essa lição aqui, ó. Capítulo 1 de Atos, versículo 11, é a ascensão de Jesus. Mas o capítulo 1 até o versículo 10 fala de Jesus estando com os discípulos depois da sua morte, né? Jesus, ele é crucificado na sexta-feira, ele descansa no sábado e é ressuscitado ali, ele ressuscita no domingo, né? E o texto aqui, olha que interessante aqui, ó, versículo 3, depois de ter padecido, se apresentou vivo a esses com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias, e falando acerca de quê? Aonde? Do reino de Deus, olha só. Jesus, depois que ele é ressuscitado, ele aparece para os discípulos e passa ali agora 40 dias falando sobre o reino de Deus. Por que eu estou falando aqui com vocês agora hoje, na última lição, né? Porque devia ser algo magnífico você sentar e ouvir de Jesus sobre o reino dos céus. E no versículo 11 fala, né? Varões galileus, porque eis estar olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, voltará da mesma forma. É a promessa, Guilherme, é a promessa, pastor Lúcio, e aqui eu quero ouvir de vocês, amigos. Podemos ainda hoje permanecermos fiéis a esta promessa? Acho que é o desafio, né? A gente tenta. Eu gosto de imaginar a cena que Deus da promessa de João 14, onde Cristo com seus amigos, Jesus tem que dar a notícia que ele estava indo para um lugar onde eles não poderiam ir. E aí, sobre as ansiedades da vida, pastor, sobre a falta de descanso, imagina agora quando eles recebem essa notícia onde todas as suas esperanças em um rei vão por terra, né? E eles têm que lidar com isso. Então, Cristo, quando Jesus fala assim, olha, eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir, ao consolar, ele consola dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez, enfim. Eu acho bonito a ideia de um Cristo que oferece descanso em suas promessas.
oferece descanso construindo casa. Ele diz assim, olha, eu estou indo para um lugar, mas existe uma casa para todos nós, né? Existe um lugar para vocês. Imagina para aquele grupo de discípulos que não tinham um lugar, que não tinham uma casa, que viviam caminhando para cima e para baixo. Então, mediante a solidão e os desafios da vida e as ansiedades que eles estavam enfrentando, ao se distanciar, né? E a gente viveu aí dias de bastante distanciamento, Cristo diz, fiquem em paz. Por quê? Porque existe um lugar de descanso, uma casa, uma morada. Então, sim, é preciso, ou todas as vezes, e aí vamos para a tua pergunta, pastor, como que a gente pode viver essa realidade do descanso hoje? Lembrando das promessas, se apegando a essas promessas e proclamando essas promessas. Porque ao fazermos isso, ao seguirmos o exemplo de Cristo e abraçar cada uma dessas promessas, em especial do ainda resta um descanso do livro de Hebreus, ela com certeza trará descanso para a gente nos dias de hoje. Sabe o que é muito legal? Não, a resposta é perfeita do pastor Lúcio. Eu vou dar só um outro passo aqui, um outro olhar para a parte inicial da sua pergunta, pastor. Na hora que João ele estava lá isoladão, né, nesse distanciamento da prisão, que não era Alcatraz, mas era lá na ilha de Patmos, vamos tentar se colocar, eu sempre faço exercício, né, se colocar lá na sandália agora do presidiário João. Ele está ali e está, de alguma forma, lembrando das promessas, das coisas que Jesus tinha falado para ele pessoalmente, antes e principalmente depois, nesses 40 dias, depois da sua ressurreição. E você imagina o nível de ansiedade no coração desse homem, preso, todos seus amigos foram mortos, martirizados, e ele está preso sem ver uma luz no final do túnel. Mesmo tendo recebido de primeira mão essas promessas maravilhosas que a gente se apega, o pastor Lúcio falou lindamente, ele agora não estava vendo muito o que poderia acontecer com ele. Pelo contrário, né? Ele via o que ia acontecer com ele, que não era um desfecho muito legal, muito bacana. E aí ele faz uma oração, né? Ele conversa com Deus. E o capítulo 1 de Apocalipse demonstra a conversa que ele tem. Que o próprio Jesus aparece e troca uma ideia com ele e vem dar uma atualização. Ele entrega uma versão nova, porque quando João conversa com Deus, conversa com Jesus, ele é levado a ver o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. E nesse instante, a atualização para João foi muito melhor do que todos aqueles anos anteriores recebendo do próprio Jesus as informações sem esse, aliás, com esse filtro da raça humana. Agora ele vê pessoalmente. Que baita atualização, né? E aí João, acho que a partir dali ele encontra descanso. A partir dessa dúvida, dessa angústia, da conversa com Jesus, explica para ele, mostra para ele pessoalmente, ele fala assim, cara, eu tô aqui, isolado, né, no distanciamento mais absurdo que poderia ter na época, preso, encarcerado, mas eu sei onde eu posso colocar a minha confiança. E uma prova disso, Gui, é o capítulo 21, quando ele fala, né, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu sempre, pastor, fiquei encucado com isso aqui. Porque ele está dizendo que o mar já não existe. E eu sempre fiquei pensando, cara, ele faz várias promessas bonitas, como por exemplo, verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva. Então eu ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus. Ele está vendo coisas grandiosas, a cidade santa, o tabernáculo de Deus. Deus habitará com eles, diz o texto. Eles serão um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Verso 4, eles enxugará dos olhos. Esse texto é sensacional, né? Toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto, luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E no meio de tanta promessa bonita, tem uma que é muito curiosa. É um mar que não existe. Mas o mar é tão legal. Por que ele não existe, meu Deus? Tem um peixe grande até no cara, mar. A gente sonha, julho e janeiro, férias, pegar uma praia. Quem não quer passear? Mas é curioso, porque nesse contexto que você está lembrando, o pastor também bem falou, que para quem está preso em uma ilha, o mar é muro.
para ele que estava ali e olhava todo santo dia para aquele mar, ele pensava, é esse mar que me distancia de quem eu amo. Está fazendo separação. Exatamente. Então ele está dizendo assim, haverá um lugar que não vai ter mais mar. Isso é sensacional. Acabaram, né? Acabaram as barreiras. A gente vai estar tão perto, a gente vai encontrar o verdadeiro descanso. Eu imagino ele sentindo saudade de quem ele amava, né? E essa ideia de um lugar sem mar, de um lugar sem distância, de um lugar onde a gente vai poder ficar para sempre junto, isso é sensacional. Interessante, pastor Lúcio. Para você que está em casa aí, nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro que tem muita simbologia, né? E muitas figuras ali que a gente precisa interpretar também ali no estudo, né? E nós participamos da ideia de estudar a Bíblia através do conteúdo histórico gramatical, né? E aí a gente vai introduzindo ali, fazendo a exegese do livro, e sabemos que vamos entrar agora nesse contexto, né? De falar isso que você está falando, dessa questão de uma contagem regressiva, né? E essa contagem é mostrando que, logo, logo, essa separação não vai existir mais, né? E ali nós temos em Mateus 24, né, o sermão profético ali, Jesus falando sobre isso, esse famoso sermão ali de Jesus. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês aí sobre essa linha do tempo, né? Ele está falando sobre isso, mostrando também dessa separação. Você falou muito bem aqui sobre esse mar, né? Nós também sabemos que essa separação pode ser causada por outras coisas, não ali simbolicamente falando agora sobre o Apocalipse, né? Mas essa ideia que você falou, muito boa, de que para João o mar era a separação daquilo que ele amava, talvez sua família, né? Talvez de estar com seus amigos, né? Estava trazendo separação. E hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? E famílias foram separadas, né? Famílias foram separadas por tudo que nós estamos passando. Esse momento político, momento religioso, momento social, na saúde, economia, tudo isso vem trazendo separações, né? E aí Jesus fala um pouco sobre isso. Mateus capítulo 24 vai falar um pouco sobre cada passo aí da humanidade. E aí nós vemos essa ideia aqui que abrange uma linha do tempo, né? Eu gosto de linha do tempo, e desde lá da faculdade lá eu fui ensinado a decorar algumas linhas do tempo aí também, né? Mas nós vemos que essa segunda vinda de Cristo, faltam poucas coisas para serem aí completadas nessa linha do tempo que ele mesmo demonstrou. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês e quero ver de vocês aí essa questão sobre essa contagem regressiva, sobre a vinda de Jesus. Algumas pessoas podem estar em casa pensando que essa segunda vinda poderia ser algo assim que seja agora com a meio tecnológico. E aí, o que vocês dizem? O que a Elisão vem falando sobre isso? Deixa eu entrar no assunto, aí o pastor Lúcio aprofunda depois. O contexto, imediatamente antes, é uma pergunta que os discípulos eles fazem, né? Mas e, Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Jesus falava sobre o tempo do fim. E aqui a gente tem que voltar, então. A gente estava agora falando de João, escrevendo o Apocalipse já muito tempo depois de Jesus ter sido assunto aos céus, os outros apóstolos, discípulos até, estarem mortos. Mas agora, voltando no tempo, Jesus ainda pregando aqui, e aí ele fala sobre a volta de Jesus. Ele fala sobre a sua volta, sobre a segunda vinda. E aí, ele tenta responder as perguntas dos discípulos com essa linha do tempo, demonstrando não só uma marcação, né, dando sinais durante o tempo sobre o que aconteceria para eles se manterem ligados, vivos. A gente sabe hoje que não era para eles esses sinais, né, essa marcação que Jesus vai fazendo na história que ele conta, é para a gente, porque eles não viram todas essas marcas acontecendo. Mas Jesus ele passa essa noção como uma guia, como um GPS. Depois a gente vai falar sobre o tal do GPS, né? Mas então Jesus ele entrega todos esses detalhes com um único propósito, um único objetivo. Jesus ele tinha muito interesse em transmitir a importância desse evento, que é a segunda vinda, que é a volta de Jesus nesse desfecho final de descanso e de salvação. A importância que Jesus coloca é tamanha que faz a gente até
perceber, na própria fala de Jesus, que haveriam pessoas tentando distorcer esse evento, que haveriam pessoas mal intencionadas tentando fazer enganos por conta desse evento. Então, no contexto do grande conflito, quando a gente olha para o grande conflito em pano de fundo, a gente vê Jesus preocupado com a importância do evento e preocupado também com os desdobramentos na história da humanidade para que, de alguma forma, um lado do grande conflito tentasse dissuadir, tentasse dispersar, distrair o mundo, as pessoas, para esse evento, e do outro lado Jesus se preocupando, colocando detalhes aqui de como a coisa deveria acontecer para a gente não se confundir. Eu estava pensando em tanta coisa aqui, Gui, enquanto você falava, que eu confesso que eu gosto de pensar nessa ideia dos sinais, né? Que existem alguns eventos aqui, Jesus está preparando, de fato, pelo menos para a destruição de Jerusalém, que aconteceria 70 anos depois, e para sua volta, né? Aqui no capítulo 24. João fala bastante sobre os sinais. A gente encontra, por exemplo, sinais no Egito com as 10 pragas. Sinais são intervenções divinas. Eu acho bonito de pensar nos sinais de Deus, porque eles são controlados por Deus, no tempo de Deus, e eles servem para que, de alguma forma, a gente perceba um Deus que está no controle da história. Quando a gente lê Daniel, quando a gente lê Apocalipse, quando a gente pensa em profecia, quando a gente olha para os sinais, na verdade, a minha sensação é que o texto bíblico está convidando a gente, pastor, a confiar em um Deus que está no controle da história. Às vezes, e quando o assunto é data, o próprio Cristo fala, olha, vocês não vão conseguir marcar uma data. E às vezes a gente fica pensando em datas, né? Os Millers que existem em nós, né? A gente nasceu pensando em data, né? Há um tempo atrás. Ou somos apegados a algum evento que está acontecendo e falamos, agora vai acontecer. Ó, esse aqui Exatamente. trocou ali e tal, não, agora vai ter o final, vai chegar. E eu gosto da ideia, quando Deus chama Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, ele fala assim, Moisés, eu vou te dar um sinal. Eu acho esse sinal sensacional. Eu vou até abrir aqui no meu texto bíblico. A sarça está pegando fogo. O livro de Êxodo é um livro cheio de sinais, das pragas e do agir de Deus. Mas tem um sinal que, para mim, ele é sensacional. Diz assim, Êxodo capítulo 3, verso 12. Verso 11, né? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, vocês vão servir a Deus nesse monte. Aqui é a primeira vez que a ideia de sinal está ligada com o futuro. Deus está dizendo assim, o sinal é que eu sou com você. O sinal é que você, daqui a um tempo, vai voltar para cá. O sinal é a ausência de sinal. O sinal é a fé. Você vai voltar para cá, só vai. E ele continua apresentando os medos dele, tanto é que ele sai com um cajado na mão, porque ele pede um sinal, que é justamente o instrumento dos sinais, né? Da cobra, do rio, enfim. Mas esse sinal, para mim, ele é sensacional, porque o desafio nosso hoje não é ver caindo estrela do céu e acreditar, nossa, Deus está mandando. O desafio é a gente não ver. O desafio é a gente olhar e falar assim, Deus, em meio à ausência e a gente pede sinais, né? Às vezes a gente pede respostas para Deus, a gente quer que Deus age, e às vezes a gente fica assim... Quem nunca, né? Quem nunca, exato. Quero esse sinal assim, Deus, mas tem que ser assim. Tinha uma sarça pegando fogo e Deus está dizendo assim, olha, você olha para esse, ela não se queima, mas o maior sinal que eu tenho para te dar, Moisés, é que você daqui a um tempo vai voltar para cá, que é o sinal da fé. Então, mediante aos sinais, o que os discípulos precisavam entender é que os sinais servem para afirmar a nossa fé de um Deus que está no controle da história, entende? Não é sobre desespero, não é sobre conspirações, é sobre pé no chão e acreditar em um Deus que controla. É sobre esperar, fé. né? E esperar no tempo, né? Esperar o tempo e aquilo vai acontecer. Exatamente. Não Por quê? está- Porque ele disse. Isso. E a palavra dele deve ser suficiente de alguma forma, entende? Moisés, só vai.
Só vai quando? Como é que vai ser? Não sei, vai. Eu vou te mostrar. Você vai voltar para cá. Quando? Não sei. Você vai voltar. Não está na condição humana, né? Não está Exatamente. abaixo da condição humana, né? E o texto aqui, a lição ela vem falando sobre o capítulo 14 de Apocalipse agora, né? As 3 mensagens angélicas sendo apresentadas ali, né? E esse contexto aqui desse chamado para a verdade presente. Você deu um exemplo muito bom a respeito aí sobre o povo de Deus, sobre o libertador, né? Você sabe aí muito, até mais do que eu, né? Nessa parte, sobre a questão do Mashiach, né? Sobre Moisés sendo o antitipo de Messias. E quando Moisés ele é trazido para ser um tipo de libertador do povo de Deus, depois nós temos a figura, né, de Jesus Cristo sendo o Messias, o Mashiach, libertador do povo do Israel moderno. E aí nós somos chamados para sermos a verdade presente. Né? Nós temos aqui no versículo 14, você que está em casa aí, nos acompanhando aqui, o Apocalipse 14, de 6 a 12, temos aqui essa verdade presente sendo apresentada, né? E o interessante é que a palavra aparece ali, Guilherme. Chegou a hora, né? 14, versículo 7, né? E nós podemos muitas vezes, também como o pastor Lúcio explicou muito bem aqui, também entrarmos naquela questão um pouquinho da fraqueza espiritual de cada um de nós, né? Tá bom, já não voltou agora, também não vai voltar mais, né? Então vamos esperar mais lá na frente, vai acontecer várias coisas ainda, vão acontecer, porque nós somos assim, infelizmente, né? Nós queremos que alguma coisa aconteça para nós tomarmos uma decisão, né? Quer ver o exemplo? 11 de setembro, nós estamos à beira de um um acontecimento, né? Aconteceu alguns dias atrás, né? A lição, ela falou sobre anteriormente sobre esse descanso. Mas veja só, o 11 de setembro de 2001, o mundo foi apavorado por aquele ataque às Torres Gêmeas. Quantas pessoas, naquele momento, falavam assim, não, agora o mundo, né, vai caminhar para a destruição, e voltaram, né, para os caminhos de Cristo, naquele momento. Mas não permaneceram, porque foi passando o tempo, e aí não aconteceu nada, falaram, então não é agora. E isso também pode ter acontecido, não sei, mas eu posso crer que assim também na pandemia, logo no começo da pandemia. Quando tudo começou ali, a pessoa se apegar em um evento e achar que chegou o momento agora, né? Nós podemos cair nesse momento. Não estou aqui falando que não é isso também, estou dizendo que a nossa fé não pode estar baseada somente em eventos que estão acontecendo. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, como está dizendo aqui, e dizer assim, chegou a hora de tomar uma decisão e permanecer fiel, mesmo que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. E hoje, para a juventude, que nós estamos falando aqui abertamente para cada um de nós, tem sido difícil, né? Porque vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo ao nosso redor, e aí vai falando assim, não, isso aqui vai ficar um pouquinho mais para frente, vai acontecer ali, e aí fala sobre isso, os falsos adoradores, né? Ordens para marchar ali na lição, está falando sobre os falsos adoradores. Eu queria aqui compartilhar com vocês o capítulo 14, eu separei o texto aqui, tá bom? E aqui o versículo é esse aqui, ó. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Olha só. Então nós estamos falando sobre um falso evangelho sendo apresentado para o povo. E nós falamos isso lá no começo, a contrafação. Satanás, ele utiliza isso. Ele mistura a verdade com a mentira. Nós falamos um pouco no começo. Lá no céu, ele misturou a verdade com a mentira e Lúcifer, né, com os seus anjos, caíram. No Éden, ele mistura a verdade com a mentira, Adão e Eva são expulsos do paraíso. E nós vemos aqui também um tipo, né, infelizmente, de seres humanos que vão serem enganados ali por essa contrafação, nessa mistura da verdade com a mentira. Mas ele também nos chama, pastor Lúcio e Guilherme, para descansar em paz. Como encontrar o descanso em meio a tudo isso que está acontecendo? Bom, parte da resposta, o pastor falou muita coisa aqui, se a gente for fragmentar, uma parte da resposta é o seguinte, na própria fala de Jesus, né? Ele comenta, lá em Mateus,
sobre essas coisas que aconteceriam. Se Jesus estivesse escrevendo para a gente hoje, na linguagem de hoje, ele falaria assim, ó, vai ter pandemias, né? Vocês vão ver por muito tempo aí, guerras na sua geração. Vocês vão ver terremotos. Abre o noticiário, você vai ver vulcões, erupção, tsunami, terremoto. Isso tudo vai acontecer. De toda sorte de males, o ser humano vai ser acometido. A terra vai ser acometida. Só que daí Jesus fala também, né? Mas isso ainda não é o fim. Princípio das dores. Isso é só o princípio das dores. Então, no começo da sua fala, pastor, esse movimento de que a gente vê alguma coisa, a gente é levado a agir, a gente tem que tomar um cuidado, porque talvez essa reação que a gente tenha, ela é momentânea. E aí o 11 de setembro de 2001, completou 20 anos já, agora há pouco, alguns dias atrás, completou 20 anos, e a gente nem lembra mais, entendeu? Então, agir de forma reativa às coisas, nem sempre é o ideal, esse é o apelo que Jesus faz. Ele chama os discípulos, lá no capítulo 24 de Mateus, nesse sentido. E, para João, ele dá, aí sim, o que a gente precisa se apegar. Ele dá o antídoto, para a gente não ficar preso às reações, para essas coisas que a gente vê acontecendo, e vai ver cada vez mais. O antídoto pode a gente falar que são as 3 mensagens angélicas, que é Apocalipse 14, 6 a 12. Todo adventista, todo crente deve saber isso de cor. Mas nessas mensagens angélicas a gente tem o testemunho, o evangelho de Cristo sendo apresentado, que é a morte e ressurreição de Cristo, o evangelho dele sendo apresentado nesse meio, a questão da adoração que o pastor comentou, somos feitos para adorar porque ele é o Criador. A gente lembra disso, da criação. Então, desde a criação sendo mencionada, desde o Gênesis, agora até o finalzinho ali, faz parte dessa verdade, dessa mensagem. E a ressurreição, no final das contas, demonstrando o povo justo, como é que é? Aqui, ó, quem que são? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na sequência, um pouco mais para frente, o verso 11, vai falar do contrário, de quem não está nesse grupo dos santos, né? Desse grupo que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus, que é o espírito de profecia. E esses não encontram descanso. Esses sofrem uma tormenta eterna. Eterna no sentido de que, de uma vez, isso tem uma reação, tem um efeito para sempre, que é de não encontrar descanso, um efeito de não ter esse descanso eterno, que é o que a gente acabou de ver, acabou de aprender nessas mensagens angélicas aqui e na mensagem de Jesus. Tá caindo Muito bom. Pastor Lúcio, esse descanso apresentado aqui sobre a morte, amigo, né? Nós vemos aqui em João capítulo 11, versículo 11, Jesus falando sobre esse descanso. O que você pode aí nos ajudar nesse momento, amigo, sobre essa fala de Jesus? Aqui em João 11, 11 diz assim: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Eu acho essa história sensacional. A gente encontra a morte, né? O descanso, o sono dos justos. O que eu acho muito bonito nessa história é o verso 15, que a gente pode relacionar com a ideia de descanso, que diz assim: por esta forma me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. A gente não conhece muito os sentimentos de Cristo. A Bíblia não relata muito Jesus feliz, algumas vezes triste, né? Ou chorando. A gente não tem muito acesso às emoções de Cristo, a gente imagina, né? Mas aqui o texto fala que Jesus se alegra. E se alegra porque um amigo morreu. E no início da história eu falei que ele amava esse amigo. Aí você fala assim, mas que Jesus é esse, né? Ele está feliz porque o seu melhor amigo morreu? Mas que história maluca é essa? Ele mesmo explica.
ele diz assim, para que vocês creiam, para que possais crer. É curioso porque quando ele chega lá, tem o episódio de Marta e Maria, e Jesus é o mesmo episódio, inclusive, que ele chora, né? Que é o menor verso da Bíblia, Jesus chorou. Então, os sentimentos de Cristo, e aí a pergunta do pastor em como viver em paz, né? Os sentimentos de Cristo, o sorrir e o chorar, estão diretamente relacionados com a nossa capacidade de crer. Jesus chora a morte de quem está vivo, porque ele olha para o lado e vê, ninguém acredita em mim. Ninguém acredita que eu sou a ressurreição e a vida. Que ele acabou de dizer para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Como viver em paz, pastor? Como arrancar um sorriso de Cristo? Tendo a certeza de que Ele é a ressurreição e a vida. E sendo a ressurreição e a vida, Ele é poderoso o suficiente para chamar Lázaro da tumba, de sonos, para levantar as pessoas que dormem. E aí não só a metáfora da morte, que é um sono, mas da nossa vida do dia a dia. Porque Jesus, ele escolhe não chorar a morte de quem dorme, a morte do sono, mas ele chora a morte de quem está vivo. E isso para mim é uma coisa mais impressionante ainda. Porque a gente pode pensar na morte, pode pensar em um Cristo que oferece um descanso, mas experimentar esse descanso hoje é possível através da crença em um Cristo que é a ressurreição e a vida. No final da história, ele clama em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. E ele usa a sua voz, assim como os seus milagres no livro de João. Ele diz o texto, né? Saiu então e tal. O texto termina no verso 42 dizendo, para que creiam que foi você que me enviou ao orar, né? Ele fala assim, Senhor, tudo que eu estou fazendo é para que as pessoas aqui creiam. Então, eu acho que esse é um dos segredos, talvez o maior deles, para a gente conseguir viver em paz, pastor. Para a gente acessar as promessas de Apocalipse no capítulo 14, para a gente anunciar o temer a Deus e dar-lhe glória, né? Eu estou falando demais, mas eu vou emendar aqui com Abraão, que é a primeira vez que aparece o temor do Senhor, quando ele oferece o filho no capítulo 12 do livro de Gênesis. Ele vai matar o filho, o anjo do Senhor segura e diz assim, agora eu sei que você me teme, que você teme a Deus. A mensagem angélica anunciada pelo povo de Deus nos últimos dias, do temei a Deus e dai-lhe glória, Gui, está relacionada com um povo que, assim como Abraão, não só oferece o filho, mas aprendeu a viver pela fé a tal ponto que oferece os medos, que entrega os medos no altar. Eu acho que talvez seja esse o segredo da vida em paz, a capacidade de entregar diariamente os nossos medos no altar, para poder dizer, teme a Deus, porque Ele é o único temível, Ele é aquele que controla a história, Ele é o dono de tudo. Então, acho que a característica, talvez, do povo que anuncia as 3 mensagens angélicas que vão receber o descanso, essa característica daquele que decidiu entregar os medos, ouvir a voz de Deus e viver a vida pela fé. Eu acho que essa é uma das características que mais me marca nessa história. Muito bom. Guilherme, suas considerações aqui agora, amigo, finais. Sei que tinha muita coisa para nós falarmos aqui. Tem muita coisa ainda, né? Para você que está em casa aí, fica aí a dica. Nós vamos tentar aqui agora resumir um pouco mais. Mas, Guilherme, suas considerações finais, amigo. Eu vou terminar com palavras aqui do apóstolo Paulo, Filipenses 4, os versos 4 a 6. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Esse convite aqui do Paulão tem tudo a ver com tudo que a gente acabou de falar e tudo que a gente acabou de fechar nesse trimestre de estudos. A gente viu nessa lição, desde o descanso primordial, que foi instituído lá na criação do mundo, e precisando ser lembrado por várias vezes, né? Lembra-te desse dia. Descanso da ordem emocional, descanso por conta de perdão. A gente viu diversos tipos de descanso. Agora, o descanso final, que está prometido, que o pastor falou aqui de maneira brilhante, ele para acontecer, a gente precisa vivê-lo.
A gente precisa viver esse descanso agora. A gente precisa viver o reino agora, para que essas coisas se desdobrem nas nossas vidas. Por isso que o chamado aqui no verso 5 é assim, ó. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Então, se você é uma pessoa grata, se você adora com o coração grato a Deus por tudo que Ele fez, e aqui a gente não está falando de uma pessoa que tenha 100% de alegria e felicidade no tempo, mas e sim uma pessoa que intencionalmente, apesar das dificuldades, das lutas, ela é grata e ela atribui as bênçãos da fonte que deve ser, né, de Deus. Esse coração, ele vai regozijar. Esse coração vai viver em paz, vai viver em descanso. E é um prelúdio para o descanso eterno anunciado nas 3 mensagens angélicas, fechando aqui no chamado, no convite para todo mundo que está assistindo, para nós aqui também, fazer o avanço, marchar com essa mensagem a toda nação, tribo, povo, língua, e assim a gente poder descansar junto lá no céu. Amém. Nas nossas considerações finais aqui agora, amigos, eu gostaria de falar para você que todas as profecias, sinais que estão acontecendo, eles servem sim de alertas para que nós possamos estar ligados ali em todos os eventos e sabemos que a palavra de Deus sim está falando o que é correto. Tudo tem se cumprido, mas o interessante aqui para as minhas considerações são encontradas ali em Daniel capítulo 12. O versículo 1 diz assim, ó: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que permanece sobre os filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca aconteceu, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o teu povo escapará, e todo aquele que for encontrado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão, estes para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O descanso eterno só é encontrado em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele que vai se levantar. E é Ele que vai trazer, sim, a destruição para a maldade que está sobre a terra. É Ele que vai fazer com que as coisas se tornem novas. E como está escrito também, como disse o meu amigo aqui, o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios capítulo 15, de 51 a 55, diz assim que este corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Este corpo imortal se revestirá da imortalidade. E é por isso que nós devemos confiar nas palavras de Deus para serem os nossos sinais e nossos guias até o momento em que Jesus se levantar para voltar a esta terra e levar os seus filhos. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Que você possa, neste dia, meditar na palavra do Senhor e saber que somente em Jesus nós vamos encontrar o verdadeiro descanso. Eu quero convidar você nesse momento que feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado porque durante todo esse trimestre nós podemos aprender a respeito da Tua palavra e a respeito de encontrar em Ti o verdadeiro descanso. Sabemos que este mundo está caminhando a passos largos para a destruição, mas nós, como Teus filhos, um povo de um príncipe que há de vir, estamos aqui esperando ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa se levantar e fazer nova todas as coisas. Então, por isso, ó Deus, por favor, nesse momento, visita a nossa vida, as nossas famílias, e que o Senhor possa, como está escrito aqui no capítulo 12 de Daniel, escrever o nosso nome no livro da vida, para que naquele grande dia possamos encontrar o nosso Salvador. Fica conosco neste momento, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.